O programa tem finalidade de entretenimento e não se presta a realizar diagnóstico ou prescrever tratamento. Caso você se identifique com as questões tratadas no episódio, procure um profissional qualificado. Olá, você que nos assiste neste maravilhoso programa Desculpa o Transtorno, aqui no meu canal YouTube. Eu estou com o meu maravilhoso amigo Christian Dunker, psicanalista, escritor, transtornado, professor, essa pessoa fantástica. Você mande a sua carta, o seu e-mail com a sua loucurinha, com a sua neurose para dotranstorno@gmail.com. A gente vai selecionar se a gente gostar dela ou achar que... Não, e lembrando que é um exercício, né, para divulgar um pouco como a gente pensa dentro de uma psicoterapia, o que a gente não faz. Exato. É uma brincadeira, como se a Tati fosse uma supervisionanda, como se ela estivesse começando a atender, e eu bancando o professor chato, dizendo, não, assim, assado, e é um role-playing, né? Lembrando que eu também sou roteirista, gosto de pensar nessas pessoas como personagens. E a gente seleciona as que a gente, não é exatamente que gosta, mas que acho que vai ser interessante aqui para aparecer no... assim, inspiração para inspirado em fatos reais. Exato. Né? Quer dizer, a Tati traz uma ficcionalidade aqui para que a pessoa conta, a gente guarda o sigilo e monta uma ficção, né? Como diz lá o Lacan, verdade e estrutura de ficção. Muito bom. Então vamos à comilona culpada. Quando eu tô com raiva, cansada, ansiosa, com medo, frustrada ou chateada, eu acabo comendo. Eu até tento ir para academia ou dar uma volta, mas parece que meu corpo vai sozinho para algum lugar onde eu possa comprar algo doce ou industrializado. Não é só uma vez, não tem problema, acontece várias vezes na semana. Eu sei que tenho intestino inflamado e uma doença inflamatória e que isso só piora as coisas. Mas nesses momentos eu sinto que só aquela comida vai me acalmar e me trazer uma paz instantânea, como se fosse um carinho que eu mereço. E o pior é que no caminho eu já vou pensando, não devia estar fazendo isso. Devia estar indo para a academia ou caminhando. Mas ao mesmo tempo já estou imaginando que vou pedir o sabor, a sensação, aí pronto, eu vou lá e como. Às vezes compro algo ruim ou velho que está lá na padaria por horas e como mesmo assim. Autoexplicativa, né? Você vai passando o tempo, a gente vai comendo. A gente pega os velhos que estão na padaria há muito tempo. Nem sempre é pelo sabor, mas sim pelo ato de comer. Compro grandes quantidades, como até ficar cheia, e jogo o resto tudo no lixo no caminho para casa, para não ser descoberta. Tenho vergonha e medo que me descubram. Eu também detesto dividir comida. Odeio que comam do meu prato. Minha comida é só minha. Na pandemia, eu abri o jogo e falei para minha amiga e meu namorado, que morávamos todos juntos, que eu comia escondido deles, que tinha compulsão e precisava que eles soubessem para me ajudar a não cair na tentação. Foi a primeira vez que falei isso em voz alta. Quando eu era bebê, minha mãe voltou da licença maternidade muito cedo. Segundo ela, porque iriam transferir no trabalho e ela precisava voltar para que isso não acontecesse. Ela e meu pai contam que eu fui criada na mão de babás, porque eles tinham que trabalhar. Tive algumas babás no primeiro ano de vida e nenhuma delas dava certo porque, segundo meus pais, uma babá comia minha comida, outra me amarrava na cadeira do papá para eu não espalhar os brinquedos no chão e outra roubou uma pulseira minha. Ouvir eles contarem isso me causa desconforto, tristeza e revolta. Na minha família, tem disso de contar histórias tristes ou constrangedoras, como se fosse entretenimento. Isso é bom, isso aí acho que é tudo a família. Já perguntei se minha mãe não tinha nenhuma lembrança feliz para contar e ela parou de contar minhas desgraças da infância. Eu acho que não fui amparada na minha primeira infância. E eles contam assim com muita naturalidade. Claro que no final acabam falando, tadinha, a gente não tinha saída, etc. Eu levo isso para análise, mas não consigo parar de repetir essa queixa. Não consigo largar e deixar para lá. Eu acho que isso que ocorreu na minha primeira infância tem a ver com a minha relação com a comida hoje. Achei que valia adicionar que escrevo essa cartinha enquanto como um bolo de cenoura e brigadeiro.
Nem tão bom assim, com um cafezinho na padaria antes de ir para academia. E aí, o que chamou mais atenção no conjunto do relato? Bom, eu gostei muito que ela pega mesmo o velho, que tá na padaria por horas. E nem... Mas, Achei isso muito bom. E nem sempre é pelo sabor, mas pelo ato de comer. interessante, Tati, porque às vezes quando você escuta um supervisionando, né, ele começa a falar, ou no meio da apresentação, ele diz, olha, tem esse detalhe aqui que é totalmente lateral. Mas para mim, marcou. Uhum. Né? E geralmente quando isso acontece, tem algo ali inusitado. É aquele detalhe lateral que representa o todo. Uhum. Né? Acho que você está lendo ali o velho, né? O pego qualquer um e sexualizando, né? O ato, como se fosse um ato simbólico, né? Sim. Mas a gente poderia pegar a tua pista e ler ela junto com a queixa básica, né? Qual que é a queixa básica aqui? Assim, tem uma compulsão, acho que tá aqui, né? Porque é pelo ato de comer, é pela. Mas o que mais pega pra mim é que ela começa o texto dizendo que ela come porque tá com raiva, cansada, ansiosa, com medo, frustrada ou chateada. Não é associado a um prazer, ela precisa daquilo como um carinho. Ela fala, eu preciso de um doce, eu preciso como um carinho. É pelo ato de comer, né? E ela escreve a mensagem enquanto tá comendo um bolo. É como se aquilo compensasse algo que tá muito ruim na vida dela ali. Ela dá raiva, cansada, ansiosa, medo, frustrada, chateada. Ou seja, a gente tem um significante enigmático, né? Por que eu faço isso? Por que eu como tanto? Por que eu como dessa maneira? Por que eu preciso desse significante para pau para toda obra? Tô cansada, tô triste, tô alegre, né? E ela vai fazer algo tá que ela ali. pensa que não deveria estar fazendo. Talvez o gostosinho seja em... Exato, tem essa coisa seguinte. Mas eu estou pensando no mais básico, né? Que a gente tem um significante, é uma palavra enigmática, né? E a gente tem um saber do outro lado. Ela tem uma associação forte com por que ela faz isso. Ela diz pra gente. Que faltou algo na infância? Faltou algo na infância. Eu sou uma desamparada. Eu tive babás que não cuidaram bem de mim. Meus pais não Meus podiam. pais trabalhavam demais, ou seja... Quando os meus pais falam isso, eles falam rindo, como se fosse engraçado, que... mas eles não estão acolhendo ainda uma segunda vez, agora e hoje em dia, que eu estava desamparada. Né? Então você tem aí uma série. Né? Desse lado, o comer e as suas diferentes funções, e do lado de lá, uma espécie de convicção, né? Que diz assim, eu mereço. Eles não me deram aqui, agora eu tenho cá. O que faltou aqui, eu tenho lá. Né? Ou seja, como se fosse um cálculo neurótico do gozo. Né? Que ela está de um para o outro, do outro para o e daí ela não consegue sair desse novelo. Né? Eu já li alguns textos de psicanálise falando, não sei se imagino que não seja o caso dela, mas de pessoas que têm um problema com obesidade, que é quase um outro corpo para cuidar daquele corpo que está desamparado, né? Cria um outro corpo. Eu tive eu sempre fui muito magra, inclusive na adolescência fui anoréxica. E não queria ser magra, eu queria conseguir comer. Mas eu tinha uma ansiedade e não comia. Então não era uma anorexia de querer ser magra, eu detestava ser muito magra. Não sei se detestava tanto, mas enfim. Mas tudo isso para dizer que Mas se te perguntasse ali, por que você, no caso não é come demais, é come de menos, o que você responderia? Olhando para trás e dizendo... Então, hoje, depois de tudo que eu li, eu acho que eu queria... Eu morava numa casa em que as coisas estavam descontroladas e eu queria ter algum controle, então eu tinha o controle de não comer. É o que eu respondo hoje, depois de 30 coisas que eu li. Na época, eu respondia, porque eu não quero vomitar. Se eu comer e me fizer mal, eu vou vomitar. Eu não quero, então eu não como. Vai que tá estragado, vai que tá sujo, vai que... Né? Essa era a resposta que eu dava aos 14 anos, né? E não é incompatível com a coisa do controle, né? Porque eu não quero vomitar e o vômito se impõe. Mas aí qual é o momento na minha vida em que eu ganho 10 quilos, que tá em mim até hoje? Quando nasce a minha filha, eu fico exausta.
E eu começo a comer, e comer, e comer, e comer. Minha filha tem 7 anos, então nos últimos 7 anos eu engordei 10 quilos. Tá. Eu tô muito mais saudável hoje do que foi aos 20 e poucos, que eu pesava Uhum. 44 quilos, às vezes até 43 e tal. Engordei mais até, porque engordei uns 13 desde que minha filha nasceu. E veio desse de um cansaço de trabalhar muito Cansaço materno, né? O cansaço, não sei, quando... Cansaço de tudo, trabalha muito, é uma conta, já que a conta não fecha, eu vou comer além do que eu preciso, porque aí fecha, eu não sei o que acontece. Tá, não, vamos tentar usar isso aqui para entender o caso, e tem uma coisa muito legal que você está falando, muito ilustrativa, que inclusive a gente dá para fazer um alerta, vamos dizer assim, de saúde mental pública, né? Muitas pessoas se criam dietas, exercícios, disciplinas no sentido de emagrecer, e se forçam, né? Que fazem um caminho que não é de cuidado, é um caminho de força, Sim. né? E aí, aquele que comia demais faz uma anorexia, né? Ou seja, a forma como a gente larga um sintoma importa, né? Se for na mão grande, se for na porrada, às vezes o sintoma se inverte. Como no seu caso, né? Agora, ligando, né? Uma anorexia infantil, de repente tem um evento que muda a fase, né? E aí você tem um sintoma invertido. Né? Hoje em dia eu tenho uma certa compulsão alimentar. Ou seja, talvez te aconteceu como aconteceu, ou como poderia acontecer aqui, uma espécie de forçagem da solução inicial para a qual o sintoma é uma resposta. Por isso a gente diz, cuidado quando você interfere na vida de uma criança, tenta tirar o sintoma de alguém na força de vontade, na Até fé. porque o sintoma às vezes está protegendo algo pior. Exato. E se você o amputa desse jeito, frequentemente ele volta invertido. Né? Bom, a gente não tem muito disso nesse caso, mas assim, do ponto de vista diagnóstico, o que você acha que nós temos aqui? Temos uma compulsão? Ela chama isso que ela faz de compulsão. É ou não é uma compulsão? Tati Bernardi. Ela não fala em casa depois que todo mundo dorme, eu como. Ela fala doce, ela tá sempre associada a eu devia estar indo pra academia, eu simplesmente faço a curva pro outro lado e vou comer. É quase associado a, na hora em que eu deveria estar me cuidando, eu como. Não é tipo, eu como o dia inteiro. Ela quer... E ela não diz também, quando eu começo a comer... Não paro mais. Ela, inclusive, joga fora uma parte. Exato. Né? Ou seja, ela tem um stop. E ela fala, eu tenho medo que me descubram. Tenho vergonha e medo que me descubram. O tema do escondido, ele vai se repetindo. Se repete o tempo inteiro. E todos juntos, eu comia escondido, eu não dividia. A comida é minha. A comida é minha. Aqui a gente tem um traço, né, que é um típico traço de gozo. Eu expliquei com ele. O traço de gozo, ele tem para o sujeito exatamente essa compleição de uma espécie de coerção de merecimento. Tá? Eu tenho direito a... Então, eu tenho isso com gastar dinheiro. Pois é. Por isso que eu fui reconhecendo ela mais pela... O que é isso? A vida me deve. A vida me deve. O outro me deve. Então, eu tenho direito da... Isso, quando dá em homem, é perigoso. Percebe? Por que tantos homens agem de forma escrota, violenta, né? Passando por cima de A mulher faz mal a ela, né? Quando ela tem isso. O homem faz mal à sociedade. Isso. Mas os dois, né, nessa mesma convicção, né, de merecimento subjetivo. Né? E aí ela se cria, né, um saber que me faltou na infância. Vocês, meus pais, não me deram. Vocês, babás, também não me deram. Tem esse comportamento em várias pessoas, né? Sim. O mundo deve a elas. O tempo inteiro elas estão indignadas. Com medo de que peguem coisas, de que a vida não vai ser justa para elas. E que é aquele tipo de gente que viaja, rouba alguma coisa do hotel. Porque o hotel já roubou dela antes. Ou do avião. Tem sempre, não, porque isso aqui, todo mundo tá
Defasado. Comete atos delituosos ou de corrupção, por quê? Porque eu mereço. O outro me sacaneou tanto que agora eu tenho, assim, um direito de pegar a minha parte de volta. Uhum. Né? É o cara que vai na estrada, vai ali pelo acostamento. Isso. E não é que eu estou fazendo uma coisa errada, se me pegarem, bom, paciência, eu vou ser punido. Não, eu tenho direito ao acostamento. Uhum. Né? A gente vê, infelizmente, isso muito na classe rica brasileira. Sim. Né? Quer dizer, alguma coisa aconteceu que eu perdi minha fazenda, os meus mundos e fundos, a minha herança, os meus direitos. E agora eu olho em volta e é mal, e sacaneio, e extraio e super exploro os outros. A novela Vale Tudo, são todos os personagens fazendo isso. Por isso que é tão boa e verdadeira. E fala, né, do Brasil, acho que fala Sim. de um modo, né, de subjetivação. Mas é importante não moralizar. E a gente não vê nenhuma coisa relacionada a caráter aqui, né? A gente vê um funcionamento de recompensa. Sim, olha só, eu me esforcei tanto, trabalhei tanto, me sacrifiquei tanto. Então, na sexta-feira, porre. Uhum. Eu passei uma semana péssimo, então no fim de semana compra. Esse cálculo, ela dá ruim. Dá ruim. O que você diria para uma paciente que você olha e diz, puxa, é isso? Né? Nesse caso a gente não sabe, ela pincelou, né? Mas qual a direção do tratamento, se a gente tivesse que pensar aqui um plano terapêutico? Né? Que dizer para essa pessoa? Eu perguntaria para ela o que ela sentiria se um dia ela não vai lá e compra o doce. Provavelmente ela vai dizer que ela vai ficar muito aflita, ela vai ficar pensando naquilo. Que ela não vai nem fazer a ginástica direito, que vai pensar no doce o tempo inteiro. Isso vai reforçar que o mundo me deve. Que agora você também veio me privar disso injustamente e eu tô assim que possível vou fazer. Né? Então a resposta é um pouco assim, não sei se é uma compulsão, parece mais uma impulsão. Uhum. Quando eu decido, o meu ato impulsivo, eu já sei que eu vou ir até a padaria comer e... Ela fala, meu corpo vai, eu nem quero, meu corpo vai, meu corpo me leva até lá. Isso. Mas dá pra gente acreditar que faltou algo na infância dela, porque os pais trabalhavam muito? Boa! Ou você acha que essa aqui é a desculpinha que ela tá dando? Boa, eu acho que você está indo na direção, né, que a gente teria que tomar num caso alike desse, né? E aí teria que ver, assim, quais são os significantes específicos, como é que isso entra na história dela, o contexto da neurose, do diagnóstico, um monte de outras coisas, né? Mas, no fundo, é isso mesmo que se levantou, né? Ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada. Essa ideia de que provavelmente a escavação arqueológica aqui ia dar no seguinte, eu sentia que meus pais estavam culpados, que eles trabalhavam muito. E eu sentia que estavam devendo para mim. Eu sentia que elas trabalhavam, se desdobravam, mas esses babás que eles compravam para mim, eram babás da culpa. Eram formas deles pagarem a dívida que eles tinham comigo. E eles me falaram isso aqui, me falaram isso ali, e então eu fui posta nesse lugar, fui convidada a esse lugar. Eu fui convidada a sentir que eles me deviam. É isso. E até esse comportamento de falar para uma criança, babá roubou tua pulseirinha, é muito coisa de rico, né? Desculpa. Não, mas no fundo, né, quando você trata mal os babás que cuidam do seu filho, quando você humilha e etc., você está se tratando mal. Exato. Você está dizendo para a criança, olha, o amor que eu tenho por você era de vidro e se quebrou. Né? Olha quem que eu elegi para te transferir amor, carinho e cuidado. É tipo assim, te coloquei num colégio ruim, te coloquei num colégio que eu não aposto. Que eu não gosto, que não tem a ver. Você acha que os pais ensinaram ela a achar que o mundo deve a ela? Porque claro que isso não é um ensinamento, né? Não é o que eles queriam. Claro. Né? Mas isso é uma questão hoje muito presente, particularmente para as mulheres que trabalham
e que, no fundo, vão desenvolvendo, assim, puxa, quando eu estou no trabalho eu estou pensando no filho, e quando eu estou com o filho eu estou pensando no trabalho. Minha vida, eu tô sempre culpada o tempo inteiro. E minha filha já sacou isso porque ela já chega pedindo coisa. Tchan, tcharam, você está me devendo agora mais um brinquedo, mais um E docinho. eu acredito que eu tô devendo. E ela acredita que eu tô devendo. E o capitalismo se faz em cima de pessoas que devem, acreditam que devem, as outras que acreditam que precisam cobrar. E que acham que estão sendo mães inadequadas, e pais inadequados. E aí dá zica. Mas ela fala do ato de comer. Parece que ela tem um termo assim que é muito usado na minha família italiana, que é a boquinha nervosa. Nem sabe o que tá comendo, mas precisa deixar a boca em movimento, porque tá ansioso, sabe? Eu acho que sim, Porque tem isso. ela fala assim, eu nem gosto às vezes é pelo ato de comer, eu nem sei o que eu tô comendo, eu nem gosto do que eu tô comendo. Às vezes o meu corpo me leva até lá, não era nem eu que queria ir. Parece que tem um movimento que acontece quase porque ela tá ansiosa. E aí tem gente que compra, tem gente que come, tem gente que é compulsivo por sexo, mas eu não acho que ela é compulsiva. Tem múltiplas funções, né? Então você pode dizer, tá bom, é um é um redutor de ansiedade, certo? Mas isso explica muito pouco. Isso é um pouco genérico e ineficaz para você conduzir, né? Para como é que sai dessa? Como é que interpreta? Como é que muda essa relação? Né? E de fato, às vezes você tem que encorajar o paciente a suportar um pouco mais de angústia, ele vai ficar angustiado, ele vai ficar. Mas o que vai tirá-lo, vamos dizer, a impulsão, é quando você entender, por exemplo, por que ela detesta dividir comida. Porque, vamos dizer assim, ansiedade por ansiedade, se eu estou reduzindo a minha, você reduz a Ela sua. nem gosta dessa comida, ela joga metade no lixo, ela prefere jogar metade do lixo do que dividir. Por quê? Por que Porque ela. os pais dividiam um tempo entre ela e o trabalho, porque ela. Minha comida é só minha. Só minha. O mundo me deve de novo. É dentro disso ainda? Estamos especulando, né? Mas é possível que faz parte dessa imagem, aparentemente, na qual ela está associada, a qual ela está identificada, que é eu estou desamparada. Desamparada é sozinha. Não pode ser desamparada com os outros. Então eu tenho que reatualizar aquela cena em que eu estou largada, fui abandonada pelos pais, eu estou sozinha. E para isso funcionar, não posso comer com o outro. Para isso funcionar, você perdeu aí uma dimensão muito importante da comida que tem na boquinha nervosa, que a gente come juntos, a gente se apazigua junto, a gente fala, a gente bebe junto. Né? Ela não, ela escondida, à parte, fora, à noite. Tenho vergonha que me vejam Tenho comendo. vergonha que me vejam comendo. E isso também combina com muitas crianças que se sentem abandonadas, que se sentem assim, largadas, elas têm vergonha porque leem que isso só aconteceu porque meus pais não amam a mim o suficiente. Meus pais não me amam como os pais dos outros. E daí eu tenho vergonha, por quê? Porque o que eu fiz para eles não me amarem? Não fez nada, os pais estão trabalhando. Ou seja, o desamparo às vezes é uma ficção, é uma fantasia numa criança. A gente tem, exatamente, a gente tem o desamparo, vamos chamar assim, real, né? Que é problemático, que precisa de acolhimento, e a gente tem fantasias de desamparo. Né? E as fantasias de desamparo, elas às vezes são justamente o jeito como as pessoas se vinculam. Aquela pessoa que tem que agradar, aquela pessoa que se coloca como pedinte, aquela pedinte amoroso, aquela pessoa que tá sempre, vamos dizer assim, você não pode ir embora. É uma fantasia, não é um desamparo. Né? E por que ela cria essa fantasia? Pode criar. Muitas vezes em cima do fato de que esses pais, quando estão trabalhando, eles estão gostando de trabalhar. Eu não quero saber disso. Esses pais, quando eles estão que não estão cuidando de mim, o que eles estão fazendo? Estão se divertindo no quarto com a porta fechada. Ou seja, eu não quero saber disso. Eu só quero saber que eu fui abandonada. Né? Então tem uma negação do outro que muitas vezes vem junto com a fantasia de desamparo. Você acha que num caso assim, claro, a gente não conhece ela, não sabe, mas tentando imaginar, num caso assim, ela comeria menos se ela comesse com os outros? Por exemplo, acho que sim.
bem pensado, né? Tipo assim, se a gente fosse estimular, né? O que você pode fazer para a gente saber um pouco mais sobre essa impulsão? Como é que é o restaurante? Como é que é dar de comer para a criança, para o seu filho, para sua filha? Você tem prazer ali? Você Não, tem ela satisfação? fala, é doido, né? Porque ela fala, eu nem gosto do que eu compro, às vezes tá velho, mofado, mas ela também fala, enquanto eu vou indo lá, eu vou pensando na textura, no cheiro. Ela Ah, nem ela sabe se tem prazer ou se depois joga metade no lixo. É uma relação de amor e ódio. mas esse objeto, né? Muitas pessoas perguntam assim, não, mas o que é esse tal desse gozo para o Lacan, que é além do princípio do prazer, que é uma mistura de dor e satisfação? É isso aqui. É, eu vou lá pensando na textura, mas eu compro, eu nem gosto, eu jogo metade fora, mas eu tenho vergonha que saibam. Isso É, é excessivo, é residual, é algo que faz mal, em geral, é ela fala, algo que inflama meu corpo. inflama. Piora a inflamação do meu corpo. E aí tem uma dica Para, para diagnóstico. vai, manda bala. Fenômenos psicossomáticos, né? Ah, entendi. Cólon irritativo, doença de Crohn, ah, um mal-estar, né? Que talvez derive, né, de ingestão muito apressada, uma história de alimentação deslibidinalizada, deserotizada. Eu como para ansiedade, eu não como para prazer. E o teu corpo ele vai reagir a isso, né? É muito frequente você tenha conversões, Ou fome somatizações. culpada também, né? Que deve pode dar uma machucada no estômago. Por exemplo, né? O Freud dizia que antes de uma formação psicógena, né? Antes de uma conversão nasal, você tem doenças orgânicas. Fica muitas vezes resfriado. Vive resfriado. De repente parou os resfriados e você faz uma rinite alérgica. Se diz, uma coisa precede a outra, uma coisa prepara para a outra. Como se você aprendesse que o teu corpo criou um caminho em cima do qual você pode pôr algo a mais. Uhum. Né? Eu criei a base para o sintoma. Isso, exatamente. Eu machuquei tanto ali que eu criei uma doença. Isso tem um nome técnico para esse processo, chama complacência somática. Por isso um faz no pé, o outro faz no cotovelo, o outro faz no nariz, o outro faz no intestino, porque cada um tem uma história, né, de maus encontros, de adoecimentos, né? Qual é a nossa dica? Bom, então uma das dicas para A nossa dica é isso. A nossa dica comer com os amigos. Comer com os amigos. Chamar a mãe e o pai para comer e pedir para os pais só contarem coisas boas sobre a infância dela, de tudo que eles fizeram de bom por ela. Mas é problema não é escutar ela, acreditar, né? ela é difícil, essa posição é difícil. É melhor comer com os amigos. É melhor comer com os amigos, mas assim, tem que, nesse caso, ter uma coisa que é difícil, que é uma espécie assim de dieta amorosa. Escolher com quem você vai. Não, assim, imagina que todo mundo tem um tanque amoroso. Né? A gente precisa, o outro precisa menos. Né? O outro precisa de quase nada. Né? Basta um tchau, querido. Pronto, resolveu. Está lá o tanto. O outro precisa, castelos, dinheiros, presentes. Cada um tem um tamanho de tanque amoroso. Né? E ela precisa diminuir. Você precisa suportar, gostar de uma vida com menos amor. Isso é muito bom. Assim, para que tanto? Entende? Porque um tanto desse amor é uma invenção da fantasia da criança pobre, coitada, abandonada e etc., que precisa de muito amor. 2 anos de idade. Aí ela vai comer menos, porque Você ela vai tem precisar de 50. menos doce. Exatamente. Isso é muito bom. Menos expectativas de uma vida sem castrada. Ela precisa ser castrada, né? A fantasia. Isso. Mas Castrada, ela tá bem castrada, na verdade, mas ela precisa não acreditar na fantasia da falta. isso. E lidar com o que falta de verdade, porque muitas vezes a fantasia da falta é para não lidar com o que falta, né? É que isso é muito contracultural, né? Nossa cultura, ela sempre pensa que o que falta é mais amor.
Dá mais amor que melhora, dá mais amor que passa. Tem gente que, veja, não é uma punição. Precisa viver com menos amor. Nossa, achei bom demais. Ô, Milona, chame seus amigos para comer, mas chama uns 2 só, não vai chamar 78, porque você tá precisando da dieta do amor. Exatamente. É isso aí. Mande sua carta, sua neurose, seu e-mail de loucurinha para do transtorno. Sucumilança. Veja esse filme, A Comilança. A sua culpa para dotranstorno@gmail.com. Se inscreve aqui no canal do YouTube, segue o Christian lá no YouTube dele e até o próximo programa. Valeu. O Desculpa o Transtorno tem apresentação de Tati Bernardi e Christian Dunker, direção de Lucas Bulli, produção de Gerson Freitas o Jack, fotografia de Marco Antônio D'Angelo, edição de vídeo de Rafael Garcia, edição de som de Gabriel Cabeça, técnica de áudio de Victor Presoto, trilha sonora e identidade visual da Zamunda Studio. É uma produção de Duke Studio gravado no estúdio da Compass Collab.